Olá, eu sou o Vitor Josviec, sou chefe da Caixa do Chefe e hoje eu vou mostrar para você a pensar um pouco fora da caixa. Hoje eu vou começar fazendo um prato havaiano, o poke. Acho que muita gente deve conhecer, já ouviu falar. Essa iguaria deliciosa, né? Salmão, atum, diversos outros peixes que podemos ser usados, ele nasceu basicamente no Havaí. Os pescadores reutilizavam aparas, os restos dos peixes, cortavam em cubos para poder servir aos seus clientes de uma forma mais temperada. No Japão, muito anterior a isso, já existia um prato muito similar, em Tóquio, que eram sashimis sobrepostos numa cama de arroz. Então, depois dessa miscigenação toda, veio o poke com a dimensão que nós conhecemos. Eu vou começar hoje com um pouco do molho su. Eu vou fazer um molho su, que é a base do nosso tempero, tanto dos molhos quanto do arroz. Agora eu vou explicar para vocês um pouco de cada ingrediente aqui, depois eu vou mostrando passo a passo. Aqui eu tenho o arroz japonês, que nós encontramos ele do grão curto ou então do grão longo, podendo ser usado também. Eu tenho 100 gramas de arroz. Aqui eu tenho vinagre de arroz, tenho 4 colheres de vinagre de arroz, encontrado facilmente em supermercados, 2 colheres de açúcar. Aqui eu vou fazer 2 tipos de molho. Então eu tenho shoyu 50 ml e 50 ml de shoyu, o suco de meia laranja, raspas de meia laranja, 25 ml de molho de ostra, gergelim a gosto, quanto basta. Aqui eu tenho a cenoura tirada em filetes com o nosso descascador. Ela fica com umas lâminas assim bem bonitas. É muito bom para usar para decoração. Eu tenho chips de banana e batata doce. Repolho roxo tirado em tirinhas finas. Metade de um abacate. Cebolinha verde e cebola roxa. Couve manteiga, tomate cereja e o nosso salmão. Aqui eu também tenho uma manga para complementar. E uma cebolinha que eu vou usar para fazer uma decoração incrível. Bom, iniciaremos agora com o nosso molho su. Uma panela, pequena, não precisa ser grande, nós colocamos as 4 colheres do vinagre e as 2 colheres do açúcar. O açúcar é bom sempre usar ele refinado, para não escurecer o nosso tempero, para não trazer uma característica diferenciada. Misturamos aqui um pouquinho para dar uma dissolvida no nosso arroz e levamos ao fogo. Fogo baixo, só para poder reduzir os grãos do açúcar. Reduzindo os grãos do açúcar, nós vamos tirar. Nosso próximo passo, enquanto o molho su é esquentado, nós vamos fazer o arroz. Esse arroz aqui, nós temos que lavar bastante ele, porque ele solta muito amido. Então, quanto menos amido, melhor. Nós colocamos na panela e lavamos. Lavamos eles, em média, umas 3 a 4 vezes. Você vai ver que na primeira lavagem ele vai soltar uma água branca, muito branca. Essa água a gente tem que descartar até ter uma água mais translúcida. Aqui, como vocês podem observar, a água está bem branca. Então, nós vamos fazendo esse movimento com as mãos, delicadamente, porque o grão é um grão um pouco sensível. Então, nós temos que tomar um certo cuidado. Vamos fazendo esse movimento circular e descartamos essa água. Repetimos esse processo até que a água fique totalmente translúcida. Feito o processo de lavagem, agora a gente vai colocar água. É engraçado que quando eu comecei no sushi, foi uma das minhas primeiras profissões e eu me encantei, desde o início já me encantei com todo o processo e tudo mais. E na minha forma de aprendizado, o sensei, quem me ensinou a fazer o sushi, um japonês, eles têm um método que eles lavam 10 vezes, circulando em 10 vezes. Então esse processo, quando eu fui para dentro de uma cozinha profissional, foi bem diferente. Porque é tudo muito rápido, a gente tem que ter a produção na hora, tudo muito rápido, então eu fui perdendo um pouco essa habilidade, digamos assim, a arte do sushi, né? Mas é algo muito interessante que eu compartilho com vocês, eu adoro. Aqui eu coloquei 150 ml de água. Ele sempre vai a mesma quantidade mais 50 ml. Então se eu tivesse 200 gramas de arroz,
eu colocaria 250 ml de água e assim sucessivamente, certo? Após a água, a gente leva ao fogo. Nós podemos verificar aqui que o nosso molho sul, ele já se desfez totalmente o nosso açúcar, então nós podemos reservar. Feito isso, nós levamos o nosso arroz ao fogo. No fogo médio, nós levamos até a fervura dele. No momento que deu a fervura, nós reduzimos ao mínimo possível, a menor chama possível, e contamos 8 minutos. A partir desses 8 minutos, nós desligamos o arroz e deixamos ele mais 10 minutos, ele terminando de cozinhar nesse vapor próprio dele. Eu sei que é uma tentação, às vezes, ferver tu querer abrir para ver como está o arroz, que ponto está, mas eu digo para você, não faça isso. Espere os 8 minutos da fervura, diminua o fogo e assim siga passo a passo sem abrir a tampa da panela, pois isso pode interromper o processo de cocção do arroz. E assim ele pode ficar um pouco mais duro, pode ficar um pouco mais empapado. A partir daí a gente vai vendo o processo passo a passo. Agora nós vamos começar com o nosso molho da marinada. Aqui esse molho é muito básico, certo? Eu tenho, como eu havia falado, o molho shoyu, o suco de meia laranja e a raspa de meia laranja. Nós basicamente misturamos todos eles. Misturamos e reservamos. Essa daqui vai dar uma bela de uma marinada para o nosso peixe. E para quem se interessou, a Caixa do Chefe pode fazer esse prato para você, na sua casa, no conforto da sua casa. Acesse acaixadochef.com e veja as opções que nós temos para você. Aqui eu vou para o meu segundo molho do nosso poke. Eu tenho molho de ostras, molho shoyu e gergelim. Igual o outro molho, a gente coloca todos os ingredientes e mistura. Esse molho de ostras é facilmente encontrado no Mercadão, em supermercados, na parte mais oriental, é facilmente encontrado. E para você que está assistindo essa matéria, eu estou disponibilizando um e-book completo de passo a passo, com todos os ingredientes, alguns tipos de molho extra para você poder acessar e reproduzir em casa. Aqui eu coloco um pouco de gergelim também e dou uma breve misturada. Após misturado eu reservo. Aqui eu tenho uma posta de salmão que eu encontrei ela no Mercadão, Mercado Municipal de Joinville. Eu gosto muito do peixe de lá porque é sempre muito bem fresco e eles tiram as espinhas para mim, eles fazem todo um processo para o consumo dele mais cru. E peixe, particularmente, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo reproduzir. E eu poderia justamente fazer esse prato, dentre outros pratos, na sua casa, diretamente para você. Eu planejo um menu especialmente para você, para sua confraternização, dentre peixes, carnes, aves, diversos outros pratos eu poderia estar fazendo para você. Aqui agora nós vamos no corte do salmão. Aqui, se vocês conseguem observar, eu tenho uma membrana que é onde vem a espinha dele. Essa membrana é um pouco mais rígida, então o que eu posso fazer é grelhá-la ou cozinhar ela tranquilamente. Então eu observo aqui no meio tem essa membrana, eu traço uma linha sobre ela. Da mesma forma do outro lado, eu traço uma linha e vou até o fundo. Eu vou até o final, mas eu não chego à pele, eu chego na base da pele. Chegando na base da pele, eu dou uma virada na minha faca e vou puxando o meu peixe. Vou puxando a minha posta de salmão. Assim eu tiro um filé de salmão e deixo apenas a pele. Da mesma forma do outro lado. Essa pele nós podemos fazer um skin com ela, passar numa frigideira bem quente, fazer aquela pelezinha mais crocante, mas não é para hoje. Uma outra hora, quem sabe. Ou na sua casa eu poderia fazer isso. Após a gente ter limpado o nosso peixe, eu separei em duas postas, que eu vou dividi-los em dois molhos diferentes. Aqui agora eu vou fazer um corte em cubos. Se você acessar na Caixa do Chefe, eu tenho cursos específicos de frutos do mar, carnes. Acesse lá que a gente pode fazer uma melhor metodologia para você, para o seu grupo, para sua família. Aqui nós cortamos essas duas postas, certo? Em cubos. O cubos vai depender muito do seu gosto. Você pode cortar um cubos um pouco menor, um pouco maior. Isso vai do seu paladar, certo? Eu peguei uma posta aqui e vou marinar ele nesse molho de laranjeiras. Esse molho fui eu que criei, específico para hoje.
O molho de laranjeiras, nossa, ele tem um aroma fantástico. E essas raspinhas do limão traz uma refrescância muito, muito interessante. Aqui eu deixo marinando. Pegamos essa outra posta, da mesma forma, cortamos em cubos. Cubo, como eu falei, vai depender muito do seu gosto. E aqui, hoje eu estou usando salmão. Você pode usar um atum, um peixe branco, um polvo. O polvo eu acho incrível, o polvo fica muito gostoso também. Aqui eu misturo nesse outro molho. Esse é um molho de ostras com gergelim. Ele fica muito bonito, a coloração dele fica um espetáculo. Deixamos eles marinando. Agora nós vamos para os nossos legumes. Aqui, como vocês podem ver, tem alguns legumes já cortados. Aqui é para agilizar um pouco esse processo, eu acabei já cortando e deixando eles aqui. O pepino eu acho muito interessante que tem algumas formas diversas para você trabalhar. Eu costumo tirar essa ponta dele, que eu acho um pouco desagradável. Aqui eu vou cortar na metade e a gente pode cortar em rodelas. Rodelas eu acho muito interessante porque traz uma forma muito bacana para o seu prato. Uma técnica que eu gosto de mostrar para vocês é a técnica do corte. Ao cortar um alimento, a gente nunca pega o alimento assim. A gente sempre coloca a ponta dos dedos para dentro do alimento. Assim, a lâmina da faca sempre vai passar no seu dedo e não tem risco de te cortar. Não tem risco de te machucar. Então aqui nós vamos cortando em rodelinhas. Após esse corte de rodelas, a gente reserva do lado para montagem do nosso poke. Esse prato é incrível, assim, é incrível. Ele traz um charme. Já fiz alguns eventos em finger food desse prato. E as pessoas adoram, porque são aqueles pratinhos pequenos. E, nossa, traz um charme para um evento, assim, é incrível, para o jantar. Mostrar outra técnica que eu gosto bastante também. Eu vou cortando as partes como se fosse tirar a casca do pepino. Então eu vou cortando em partes. Viu que ele ficou um quadrado, né? Esse quadrado aqui eu tirei em volta, eu posso reutilizá-lo ele da mesma forma, cortando em tirinhas, né? Aí eu uso e abuso da minha criatividade. Aqui eu vou mostrar para vocês outro corte, que é o corte em tirinhas. Esse nós usamos muito para fazer enrolados de sushi, rossomaki, uramaki, futomaki. Até para o temaki também a gente usa bastante esse tipo de corte. Feito esse corte, reservamos também. A cebolinha eu gosto de usar as mais compridas, as maiores, elas são mais tenras, são mais firmes. E aqui eu vou fazer um corte muito legal que para apresentação fica assim, ó, espetacular, fica muito, muito legal. Eu pego em diagonal e vou cortando. Na diagonal. Eu corto pedaços grandes, não preciso cortar pedaços pequenos. Assim ele vai ficar numa diagonal lindo. Assim, essa apresentação fica muito, muito bacana num prato. A cenoura, como eu havia comentado antes, eu tirei com esse descascador as lâminas. É simples. Passe firmemente o descascador sobre a cenoura e ele vai tirar as lâminas. É uma forma de apresentação muito bacana. Esse meio abacate, eu tiro essas pontinhas que são desagradáveis também. E eu tenho duas formas diferentes para trabalhar com ele. Tanto em tiras, vai ficar essas tirinhas, como em cubos. Eu poderia cortá-los em cubos também, como eu fiz o salmão. Essa harmonia do prato você tem que estabelecer um pouco antes de produzi-lo. Eu já tenho que pensar nos processos e métodos que eu vou aplicar em cima dele. Um processo de um corte, como vai ficar, se vai ficar redondo, se vai ficar comprido. A gente tem que pensar nessa harmonia da apresentação também. Eu dou dentre esses cursos, outros cursos de gastronomia, desde o mais básico até a mais avançada, para você criar um pouco mais de intimidade com a cozinha, para você se habituar na sua própria cozinha. Eu posso ir até a sua casa e transformar a sua vida, transformar o seu contexto de cozinha como você nunca imaginou. Aqui, como vocês podem observar, a panela já começou a ferver. Então a gente vai ao mínimo, colocamos o fogo ao mínimo e deixamos 8 minutos, exatamente 8 minutos, certo? Sem abrir essa tampa. E após esse tempo nós desligamos e deixamos fechada, a tampa fechada por mais 10 minutos. Esse é o processo de cocção total do arroz. Então assim ele vai ter uma harmonia melhor no seu paladar. Dado o ponto do nosso arroz, ter esperado aqueles 10 minutos de descanso, ele cozinhou e ficou maravilhoso.
Agora nós vamos na temperagem dele, vamos temperar. Lembra aquele molhinho sul que nós fizemos antes? Nós vamos introduzir ao arroz. Coloque todo. Que essa proporção que eu passei é exatamente a proporção dessa quantidade de arroz. Delicadamente nós vamos mexendo nele. Ah, um ponto muito importante. Esse arroz, ele tem que ser temperado quente. O molho sul em temperatura ambiente, o nosso arroz quente. Delicadamente vamos mexendo ele para incorporar esse molho. Aqui, após esse processo, nós deixamos descansar até que ele resfrie por completo. Fica em temperatura ambiente. Após essa temperatura ambiente, nós podemos utilizá-lo ele de diversas formas, desde um sushi a um poke. O japonês gosta muito de comer ele sozinho, cru. É muito da história do Japão o arroz. Se você for linkar o Japão, o arroz é diretamente correlacionado. Então esse é um alimento para ele sagrado, esse arroz. Feito esse, descansamos. Após o nosso arroz ter ficado em temperatura ambiente, nós vamos à montagem do poke. Eu acho que é uma das partes mais incríveis e legais, assim. Todo esse processo eu fiz sozinho, mas é muito interessante que você chame seu parceiro, chame a sua mãe, o seu irmão, para poder fazer isso junto com você. Nada melhor do que cozinhar a 4 mãos, né? Aqui nós começamos, eu peguei 2 bowls. Esse bowl tem mais ou menos 200 gramas, a capacidade dele de 200 gramas, tá? Então eu vou pegar 2 desses daqui e vou colocar um pouco de arroz em cada. Eu não preciso colocar todo. Eu faço uma base de arroz. Como vocês podem ver, aqui tem uma quantidade boa de arroz, de salmão. Essa receita que eu passei para vocês, essa receita que está completa, ele dá para 4 bowls desses, 2. Então vocês podem variar molho, variar os legumes, tá? Aqui eu vou fazer uma montagem básica, assim, então vai da criatividade de vocês, de cada um de vocês. Esse poke ele tem muitos métodos de montagem. Eles montam sobrepostos, legumes, o peixe, legumes, ou divididos circular, como eu vou fazer, como eu vou reproduzir agora, circularmente, todos os ingredientes para uma melhor visualização, para você saber o que vai, o que não vai, o que tem e o que não tem, tá? Então aqui eu vou começar com o meu repolhinho roxo, que eu adoro o repolho roxo, meu pepininho em tiras. Eu vou pegar essa cenourinha aqui, que eu adoro fazer assim com ela, fazer essas bolinhas. E aqui nós vamos montando. Como eu estou falando, vocês têm que usar a criatividade, entende? Vocês têm que usar e abusar da criatividade de vocês. Aqui eu peguei um pouquinho da couve. E agora eu vou colocar esse salmão que foi marinado no molho de laranjeiras. Aqui eu pego uma cebolinha picadinha. Jogo por cima. O que eu gosto muito é trazer uma crocância para o prato. Eu acho que um prato ele tem que ter uma junção de ácido, de um cítrico, de um doce, de um salgado, de algo mais crocante, algo menos crocante. Então acho que nesse prato a gente consegue mostrar bem essa questão das linhas alimentares. Aqui eu estou usando chips de banana. Esses chips de banana tu encontra facilmente em mercearia, sacolão, muito fácil encontrá-los. Esse outro eu vou usar um pouco de cebola roxa, que a cebola roxa também, além de ela ser muito bonita, ela traz um sabor fantástico para a sua receita. Vou usar o pepininho em rodelas. Como vocês podem ver, vocês têm que usar e abusar da sua criatividade, das suas escolhas, seus gostos preferenciais, que eu vou usar um abacate também. Essa parte de decoração é muito intuitivo e criativo, então eu acho que parte muito de você,
No e-book que eu estou disponibilizando para vocês, existem algumas referências dentro desse e-book. Então é muito bom você referenciar, você tirar ideias de um determinado lugar para poder reproduzir. Esse outro eu vou usar esse salmão com molho de ostras, que o aroma tá fantástico. Aqui eu também vou usar um chips de batata doce, para lembrar aquela crocância, trazer aquele visual expandido para o nosso prato. Aqui em cima eu posso jogar um pouco de gergelim também. E aqui os nossos pokes pronto para ser consumidos. Vamos experimentar então? Meu Deus, que delícia! Essa junção de sabores, de aromas, fica fantástico, fica incrível. Então na receita de hoje nós reproduzimos um poke, um clássico havaiano. Começamos do processo do molho sul, depois partimos para o arroz, ao corte do peixe, dos legumes e a montagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Como essa, dentre outras aulas, eu posso fornecer essa aula diretamente para você, na sua casa. Então eu vou até a sua casa, nós estudamos quais são os seus equipamentos, os insumos que você pretende aprender ou que você tem em casa, e em cima disso eu planejo uma aula exclusiva para você. Espero que tenham gostado. Até a próxima.